Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e, para dar início à nossa aula de hoje, peguem os materiais necessários para a aula, o caderno ou folhas para anotação, lápis, a borracha, a caneta e o apontador e também o dicionário. Na sequência, coloquem a data da aula, aula de número 52 de língua portuguesa. Então, agora que vocês já se organizaram, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Mas antes disso, vamos dar uma passadinha lá na nossa aula anterior. E na nossa aula anterior, nós comparamos o título de duas notícias e vimos que essas notícias tratavam de um mesmo tema, porém, elas tinham enfoques diferentes. Também lemos um texto cujo título era Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Fizemos a interpretação desse texto, separamos o que é fato e o que era opinião dentro do texto. Também fizemos alguns exercícios sobre a letra maiúscula e o uso da letra maiúscula em determinados momentos do texto. Também vimos um pouquinho sobre os verbos, identificamos quais eram os verbos presentes em algumas orações presentes no texto e fizemos alguns exercícios sobre verbos. E na nossa aula de hoje, nós vamos relacionar textos. O que isso significa? Então, nas nossas últimas aulas, nós lemos duas notícias que enfatizavam a quantidade de lixo recolhida nas praias de Copacabana e na cidade do Rio de Janeiro após uma festa de Réveillon. Na aula de hoje, nós vamos ler um texto intitulado O Lixo Nosso de Cada Dia, além de analisar um infográfico e algumas campanhas de conscientização sobre o descarte adequado do lixo. Então, o que nós vamos fazer hoje é relacionar os textos que nós lemos na aula passada com alguns novos textos. Vamos lá? Então, o texto de hoje é O Lixo Nosso de Cada Dia. De acordo com estatísticas do IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, no Brasil são produzidas cerca de 220 mil toneladas de lixo, sendo lixo popular 125 mil, responsável por mais da metade. Desse total, apenas 4 mil toneladas são encaminhadas para as coletas seletivas.
precisamos nos conscientizar para que esse lixo não se torne cada vez mais prejudicial às nossas vidas. Você sabe, por exemplo, quanto tempo demora para se decompor cada tipo de lixo? Veja abaixo na tabela. Então, agora a gente vai ver um gráfico. Então, eu trouxe aqui um gráfico para a gente analisar a quantidade de tempo que cada um desses materiais leva para se decompor. Então, percebam ali que o papel leva somente 3 meses para se decompor e esse gráfico vai aumentando, né? Vai aumentando até chegar nos pneus, que levam um tempo indefinido para se decompor. Antes do pneu, a gente encontra ali os vidros, que levam 4.000 anos para se decompor completamente quando eles estão na natureza, quando eles não são levados para reciclagem. Então, sobre o texto que nós lemos, eu deixei aqui uma questão para vocês pensarem. Vamos lá, questão 1. Releia o trecho. Precisamos nos conscientizar para que esse lixo não se torne cada vez mais prejudicial às nossas vidas. A quem o autor do texto está se dirigindo e qual é seu objetivo? Então, o texto que nós lemos tem um objetivo e esse objetivo está direcionado a um público, e é isso que vocês vão pensar. A quem o autor do texto está se dirigindo e qual é o objetivo desse texto. Voltando agora para a gente conferir a resposta dessa atividade, vamos lá?
Releia o trecho, precisamos nos conscientizar para que esse lixo não se torne cada vez mais prejudicial às nossas vidas. A quem o autor do texto está se dirigindo e qual é o seu objetivo? O autor do texto está se dirigindo ao seu leitor. Seu objetivo é chamar a atenção do leitor para que faça uma reflexão sobre o lixo, de modo que ele não se torne prejudicial à vida de todos. Agora, sobre o gráfico, que nós conversamos um pouquinho, agora a gente vai nos aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo desse gráfico. Vamos lá. De acordo com o infográfico, quais são os materiais mais prejudiciais ao meio ambiente e quais os menos prejudiciais em relação ao tempo que levam para se decompor? Então, esse gráfico tem o título Quanto tempo demora para se decompor cada tipo de lixo? Então, vejam ali qual é o menor tempo e qual é o material que leva menos tempo para se decompor, qual é o material que leva mais tempo para se decompor. Elaborem uma resposta e eu já volto. Voltando aqui com a correção da nossa atividade, vamos lá. De acordo com o infográfico, quais são os materiais mais prejudiciais ao meio ambiente e quais os menos prejudiciais em relação ao tempo que levam para se decompor? Então, para responder essa questão, vocês deveriam prestar atenção nas barras. Então, percebam que a barra que indica papel, ela está menor do que a barra que indica vidros, por exemplo, que está maior.
Por que isso acontece? Vejam que o papel leva 3 meses, então leva um tempo menor do que os vidros, que levam um tempo maior e por isso a barra está maior. Para responder essa questão, vocês deveriam pensar dessa forma. E entre o papel e os vidros, tem os restos orgânicos, que levam de 2 a 12 meses, caixa de longa-vida, que levam mais de 100 anos, garrafas plásticas, mais de 200 anos, e latas de alumínio, mais de 1000 anos para se decomporem totalmente na natureza. Então, aqui, mais uma vez, a importância da reciclagem, a importância da gente reciclar esses materiais. Vamos para a resposta. Podemos concluir que o papel é um material que se decompõe mais rapidamente, já os vidros levam 4.000 anos. Os pneus levam mais de 4.000 anos para se decompor. Então, como que eu sei que os pneus demoram mais de 4.000 anos? Porque a barra que indica os pneus está aqui maior do que a de vidros e também em cima dessa barra está escrito que é um tempo indefinido. Então, não é possível definir a quantidade exata de anos que leva para os pneus se decomporem. Então, agora vamos lá para o nosso próximo exercício. Qual a relação do infográfico com os textos lidos nas aulas anteriores? Então, eu coloquei aqui o gráfico que nós lemos e interpretamos hoje e ao lado eu coloquei os textos que nós lemos em aulas passadas. Então, mesmo quem não acompanhou a leitura dos textos das aulas passadas, pelo título consegue relacionar gráfico e textos. Vamos lá. Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Esse foi um dos textos que nós lemos. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Esse foi outro texto. Os males do consumo desenfreado foi outro texto que nós também lemos em aulas passadas. E a importância do desenvolvimento sustentável também foi um dos textos que nós lemos na aula passada. Então, vocês vão ter que relacionar o infográfico que nós vimos na aula de hoje com os textos lidos nas aulas anteriores. Vejam que eles tratam de um mesmo tema, porém, eles têm enfoques diferentes dentro de um mesmo tema. Vamos lá?
Voltando aqui com a correção da nossa atividade, onde vocês deveriam relacionar todos esses textos. Vamos lá? Os textos 1 e 2 noticiaram sobre a quantidade de lixo recolhida por garis no Rio de Janeiro. Já no texto 3, lemos sobre as consequências do consumo em excesso e uma dessas consequências é o aumento no número de lixo produzido. No texto 4, lemos sobre a importância de termos hábitos sustentáveis, ou seja, pensando na natureza e no futuro das futuras gerações. Os textos relacionam-se com o gráfico, pois nele é mostrado o tempo que o material descartado incorretamente leva para se decompor. Por isso, a necessidade de se pensar em como produzir menos lixo, assim como em como descartar o lixo de maneira correta para não prejudicar a natureza e as futuras gerações. Então vejam que todos esses textos tratam de um mesmo tema, que é o lixo, e esses textos conversam entre si, cada um de uma maneira, cada um trazendo um aspecto sobre o lixo, mas o tema central de todos os textos é esse. Agora nós vamos para o texto 2. Então eu quero que vocês vejam com atenção todos os elementos que tem nesse texto, nesse cartaz, e me responda: quem produziu esse cartaz e com qual objetivo ele foi produzido? Então pensem com atenção, vejam bem os elementos verbais, os elementos não verbais dele e elaborem uma resposta.
Então vamos lá agora com a resposta da nossa atividade. Então aqui vocês tinham que prestar atenção bem no texto verbal que esse cartaz traz e também os elementos visuais. Vamos lá. O lixo que você joga no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Campanha Lixo Tem Lugar Certo. Então quem produziu este cartaz e com qual objetivo ele foi produzido? O cartaz foi produzido pela Prefeitura de Quatis, essa informação está lá em cima do cartaz, com o objetivo de conscientizar as pessoas a não jogarem lixo no chão. Então vejam que esse cartaz traz ali um rapaz jogando lixo na lata de lixo reciclável. Ainda sobre esse cartaz, quais são os elementos não verbais presentes nessa campanha? Então agora eu quero que vocês me escrevam quais são os elementos não verbais que estão presentes nessa campanha. Vamos lá?
voltando agora com a resposta da nossa atividade. Quais são os elementos não verbais presentes nessa campanha? Vamos lá. Nessa campanha, há o símbolo da reciclagem em amarelo, uma pessoa jogando lixo na lata de lixo reciclável e algumas folhas de árvore representando a natureza. Então, como que a gente sabe que esse rapaz está jogando lixo na lata de lixo reciclável? Vejam que na lata desse lixo tem um símbolo. Esse símbolo eu trouxe um pouco maior aqui no próximo slide. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse símbolo e um pouquinho sobre reciclagem. Reciclagem significa repetir o ciclo, ou seja, reaproveitar materiais considerados matérias-primas secundárias, lixo, em um novo produto ou semelhante ao original. Dentre os materiais reaproveitáveis estão o papel, o vidro, o metal e o plástico. Com o objetivo de facilitar a identificação dos materiais possíveis de serem reciclados e também diferenciar os coletores e transportadores, foi estabelecido um padrão. A coleta seletiva é um processo essencial para que temáticas como reciclagem e desenvolvimento sustentável possam ser levadas adiante, ajudando a melhorar os cuidados com a natureza. Então, sempre que vocês observarem esse símbolo com essas flechinhas, vocês sabem que o produto é reciclável, ou se esse símbolo estiver numa lata de lixo, vocês sabem que naquele lixo vocês só podem jogar lixos que podem ser reciclados, reaproveitados. Então agora eu trouxe para vocês uma outra imagem que traz aqui 4 latas de lixo, e nessas latas de lixo tem aquele símbolo que nós conversamos anteriormente. Então vejam que essas latas estão separadas por cores. A cor amarela indica que na lata amarela vocês podem jogar metais que vão ser reciclados. Na lata da cor verde vocês podem jogar vidro, na lata azul papel e na vermelha plástico. Então essa lata de lixo é facilmente encontrada nas ruas, na escola. Então agora que vocês já sabem qual é a função dessas latas e das cores, que cada lata tem uma cor diferente para determinados produtos, vocês podem prestar mais atenção na hora de descartar o lixo. Prestem bem atenção nesses elementos visuais, porque no nosso próximo exercício vocês vão precisar dessas informações para conseguir responder. Vamos lá. O texto 3. Todo material reciclável merece uma segunda chance. Então vejam que aqui eu trouxe uma campanha publicitária, e vocês vão pensar sobre qual é o objetivo dessa campanha. Então eu vou ler para vocês, enquanto isso vocês vão pensando nas cores, vão pensando nos elementos verbais e não verbais que essa campanha traz. Vamos lá. Todo material reciclável merece uma segunda chance. Com as novas lixeiras para coleta seletiva nas estações, você pode dar destino correto para jornais, garrafas plásticas, latas de suco ou refrigerante, além de outros materiais recicláveis que você carrega dentro do metrô. Faça a sua parte. Descarte o seu lixinho do dia a dia no local adequado e colabore. Aí na sequência, um pouquinho menor, está escrito assim: lixeiras para coleta seletiva no metrô. Bom para você, melhor ainda para o meio ambiente. Então, qual é a temática dessa campanha? Qual é o tema dessa campanha? E com qual objetivo ela foi produzida?
Voltando agora com a correção da nossa atividade, para responder a essa questão, vocês deveriam prestar bem atenção nos elementos verbais, no texto da campanha e também nos elementos não verbais, nas cores que essa campanha traz. Então vamos analisar essa parte não verbal da campanha. Vamos lá. Vejam que de um lado dessa campanha tem uma lata de lixo com as cores indicando o que pode ser possível jogar dentro dessas latas. E ao lado nós temos 3 cores, amarela, vermelha e azul. E o que está indicando ali na cor amarela é que na lata amarela vocês podem jogar latinhas de metal, objetos de metal. Em vermelho, garrafas plásticas, garrafas PET, e em azul, os papéis. Então, vamos lá, qual é a temática desta campanha e com qual objetivo ela foi produzida? A temática da campanha é reciclagem de lixo. O objetivo dela é conscientizar os usuários do metrô a darem o destino correto ao lixo, jogando em lixeiras próprias que foram disponibilizadas. Ainda sobre essa campanha, vocês vão ter que escrever quais são os elementos não verbais presentes nesta campanha. Então, eu já ajudei vocês no exercício anterior, eu já dei algumas dicas, agora eu quero que vocês escrevam sobre tudo isso que nós conversamos. Reflitam sobre as cores das lixeiras, sobre todos os elementos não verbais que tem nessa campanha. Vamos lá?
Voltando aqui com a resposta da nossa atividade, vocês deveriam escrever quais são os elementos não verbais presentes nesta campanha. Vamos lá! Observamos a imagem de uma lixeira com 5 compartimentos, um de cada cor, indicando quais materiais podem ser descartados em cada um deles. A imagem de uma latinha com fundo amarelo, de uma garrafa de plástico com fundo em vermelho e uma bola de papel com fundo azul. Agora eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês. Você sabia? A Prefeitura de Curitiba disponibiliza em seu site os horários em que passa o caminhão da coleta de lixo reciclável. Basta colocar seu endereço. Então, quando vocês entram nesse site coletadelixo.curitiba.pr.gov.br/lixo reciclável, vocês podem colocar o endereço que vocês moram e vai aparecer a data que o caminhão de lixo passa na casa de vocês. E isso facilita na hora da reciclagem, na hora de colocar o lixo para fora. Quando vocês souberem o dia que o caminhão da coleta seletiva vai passar na casa de vocês, vocês podem deixar o lixo para fora e o caminhão da coleta seletiva vai retirar o seu lixo reciclável. Legal, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós temos um encontro na nossa próxima aula e até lá!